Muito bom dia, pessoal. Uma excelente segunda-feira para vocês. Sejam muito bem-vindos a mais uma live espontânea. Eu deixei aí programado desde ontem para vocês, né? Primeiro, eu quero pedir a vocês, eu estou fazendo simultâneo no Facebook e no YouTube. Por favor, eu peço a vocês que vocês digitem aí sim para mim se estão conseguindo me ouvir bem. A imagem eu estou vendo que está boa, mas eu não sei se vocês conseguem me ouvir bem. Deixa eu ajustar aqui o pessoal do Facebook para ficar melhor. Se puderem digitar sim aí para mim, eu agradeço, para eu saber que vocês estão ouvindo bem, né? Eu ajustei os dois microfones aqui e eu aguardo um sinal de vocês. Deixa eu ver o pessoal aqui do Facebook. Ó, então, o pessoal, o Rafael já falou que sim. Pessoal do Facebook aí, por favor, digita sim para mim se vocês estão me ouvindo bem aí. Eu tenho que usar dois fones separadamente, aqui, dois microfones, né? Para que vocês possam ouvir também. Bom, vamos lá, pessoal. Aqui tem um atrasinho aqui, né? Tem um atrasinho por causa da internet. Então, vamos lá. No YouTube eu estou conseguindo ver aqui, eu sei que está tudo bem, está tudo certinho. Ok. Então, ó, eu não sei se você assistiu a live de ontem ou não, mas ontem de manhã eu fiz uma live, o nome dela é Para Você Nunca Esquecer Quem Você É. E nela eu li metade de um texto lindíssimo, o texto é muito longo, então eu li até a metade, não por ele ser longo, mas porque quando uma coisa é muito longa, você acaba não assimilando direito. Então eu dividi ele na metade, e o texto se chama Memorando de Deus. Eu vou colocar na descrição do vídeo hoje. Ele é do Og Mandino e ele pode ser encontrado no livro O Maior Milagre do Mundo. O Maior Milagre do Mundo tem duas partes, né? Tem a parte 1, parte 2. Esse texto está na parte 1. Eu vou colocar na descrição. Depois, se você não leu esse livro ainda, eu sugiro que você leia. Eu já o li há 32 anos e o Og Mandino é um dos meus mentores principais, né? Depois da Bíblia, para mim, vem Og Mandino, que foi o primeiro, depois Napoleão Hill, e depois vem outros homens que, com o tempo aqui, eu ainda vou fazer esse ano, ainda vou fazer algumas lives aqui especiais ou vídeos, fazendo o resumo de cada um dos livros que eu considero dos meus mentores humanos, né? Muito bem. Ontem, então, eu li metade do texto, e naquela metade do texto, né, o texto é Deus escrevendo para você, lembrando quem você é. Então, essa de hoje se chama Para Você Sempre Se Lembrar Quem Você É. E hoje ele tem alguns no texto, Deus narra para nós, para você, ele narra segredos, pequenos segredos, para você ter felicidade nas 7 áreas da sua vida, que é aquilo que Deus deseja para você. Eu ouço muita gente dizendo assim: ah, eu estou esperando para saber quais são os planos de Deus para mim. Eu sempre digo, pessoal, os planos de Deus para você são os mesmos seus planos para seus filhos. Quais os seus planos para seus filhos? Que eles sejam felizes. É esse o plano de Deus para você. Que você seja feliz e que você pare de ficar triste, pare de ficar se lamuriando o tempo todo e tal. Então vamos lá, eu vou direto ao texto, então, e vou repetir a última parte dele de ontem, os dois últimos parágrafos de ontem. Então, Deus diz assim, ó: responde-me e responde a ti mesmo. Que homem rico, velho e doente, fraco e indefeso, não trocaria todo o ouro em seu cofre pelas tuas bênçãos, a que deste tão pouca importância até hoje? Toma conhecimento, então, do primeiro segredo da felicidade e do êxito, o de que possuis agora mesmo todas as bênçãos necessárias para alcançares grande glória nessa vida. Elas são o seu tesouro, tuas ferramentas com que construir, a começar de hoje, o alicerce para uma vida nova e melhor. Assim sendo, eu te digo: conta minhas bênçãos e já sabe que és minha maior criação. Esta é a primeira lei que deves obedecer a fim de executares o maior milagre do mundo, o regresso da tua humanidade vinda da morte em vida. E ser reconhecido por tuas lições aprendidas na pobreza, pois não é pobre aquele que tem pouco, mas aquele que deseja muito. E a verdadeira segurança não está nas coisas que você possui, mas nas coisas sem as quais você não pode viver. Onde estão as deficiências que produziram o teu fracasso? Existiam apenas na tua mente e em nenhum outro lugar. Conta as tuas bênçãos, e a segunda lei, como a primeira, proclama a tua raridade. Tu te condenaste a um refúgio de olaria e lá estavas, incapaz de perdoar o teu próprio fracasso, a te destruir com ódio de ti mesmo, autorrecriminações e revolta por teus crimes contra ti mesmo e os outros. Não estás perplexo? Não te espantas com o motivo pelo qual posso perdoar teus fracassos, tuas transgressões e teus modos deploráveis, quando tu não podes perdoar a ti próprio?
Eu te falo agora por 3 motivos. Precisas de mim. Não és um em uma manada que marcha para a destruição em massa, para parda de mediocridade. E tu és grande raridade. Examina uma pintura de Rembrandt, um bronze de Degas, um violino de Stradivarius e uma obra de Shakespeare. Elas têm grande valor por 2 motivos. Seus criadores foram mestres e eles são poucos em número. No entanto, existem mais do que um de cada um deles. Por esse raciocínio, tu és o tesouro mais valioso da face da terra, pois tu sabes quem te criou e existe apenas um de ti. Nunca, em todos os 70 bilhões de seres humanos que caminham nesse planeta, desde o início dos tempos, houve alguém exatamente igual a você. Até o fim dos tempos, nunca haverá outro tal como tu és. Tu não demonstraste conhecimento ou apreciação por tua singularidade. No entanto, tu és a coisa mais rara desse mundo. De teu pai, em seu momento de amor supremo, fluíram inúmeras sementes de amor, mais de 400 milhões em número. Todas elas, ao nadarem dentro de tua mãe, perderam o ânimo e morreram. Todas menos uma. E essa eras tu. E começaste uma vida nova. A tua vida. Tu chegaste trazendo contigo, como faz toda criança, a mensagem de que eu ainda não estava desanimado do homem. 2 células agora unidas em milagre, com todas as combinações à minha ordem, iniciando-se com aquele espermatozoide isolado de seu pai, um de 400 milhões, passando pelas centenas de genes em cada um dos cromossomos de tua mãe. Eu poderia ter criado 300 mil milhões de seres humanos, cada qual diferente do outro. Mas a quem eu criei? A ti. Um único ser, o mais raro dos raros, um tesouro sem preço, dotado de qualidades mentais, de fala e movimento, aparência e atos como nenhum outro que já existiu, existe ou existirá. Por que te avaliaste em centavos quando vales todo o tesouro de um rei? Por que ouvistes aqueles que te diminuíam e te diminuem? E muito pior, por que acreditaste em tais pessoas? Escuta, não esconda mais a tua raridade na escuridão. Trazei-a à luz. Mostra ao mundo quem tu és. Esforça-te para não caminhar como teu irmão caminha, nem falar como teu líder fala, nem trabalhar como um medíocre trabalha. Jamais faça como o outro. Nunca imites, pois nunca sabe se vai imitar o mal, e aquele que imita o mal sempre vai além do exemplo estabelecido, enquanto que aquele que imita o que é bom sempre fica aquém disso. Não imites ninguém. Sê tu próprio, sê tu mesmo. Esta é, portanto, a segunda lei. Proclama a tua raridade. E agora recebe estes 2 leis. Conta tuas bênçãos e proclama a tua raridade. Não tens deficiências. Não és medíocre. Obriga-te a sorrir sempre. Reconhece como te enganaste a ti mesmo. Que me dizes da tua própria queixa? A oportunidade nunca te procura? Escuta e ela passará a te procurar, pois agora eu te dou a lei do êxito em todos os empreendimentos que fizeres. Há muitos séculos essa lei foi dada aos teus antepassados do cume de uma montanha. Alguns ouviram a lei, e vê, sua vida preencheu-se com os frutos da felicidade, realização, ouro e paz de espírito. A maioria não deu ouvidos, pois procurava meios mágicos, caminhos dévios, ou esperou pelo demônio chamado sorte para que lhe entregasse as riquezas da vida. Esperou em vão, assim como tu esperaste, e depois chorou, como tu choraste, atribuindo sua falta de sorte a mim, teu Deus, teu Pai, teu Criador. A lei é simples. Jovem ou velho, indigente ou rei, negro ou branco, homem ou mulher, todos podem utilizar o segredo com vantagem, pois de todas as regras e discursos de escrituras de êxito e como alcançá-la, apenas um método jamais falhou. Quem quer que te obrigue a acompanhá-lo por 1 milha, acompanha-o por 2 milhas. Esta, portanto, é a terceira lei, o segredo que produzirá riquezas e aclamações além de teus sonhos. Anda 1 milha a mais, faz mais do que te foi pedido. O único meio certo de êxito é prestar mais e melhor serviço do que esperam de ti. Não importa qual seja a tua tarefa, nem quão humilde ela seja. Este é um hábito seguido por todas as pessoas vitoriosas desde o início dos tempos. Assim sendo, eu te mostro o caminho mais certo para te condenares à mediocridade, qual seja, executares apenas o trabalho pelo qual tu és pago. 2 tipos de homem nunca serão nem terão nada em suas vidas. Aquele que só faz o que lhe mandam e aquele que não faz o que lhe mandam. Pensa nisso. Não creias que estás sendo tapeado se entregares mais do que a prata que recebes, pois existe um pêndulo para toda a vida, e o suor que entregas, se não for recompensado hoje, voltará amanhã duplicado. O medíocre nunca anda mais de 1 milha, pois deixa de ver o motivo pelo qual deve tapear a si próprio ao que acredita.
Mas tu não és medíocre. Andar mais uma milha é um privilégio no qual deves te apropriar por tua própria iniciativa. Não podes, não deves evitá-lo. É negligenciar fazer apenas tão pouco quanto os outros, e a responsabilidade por teu fracasso será apenas tua e de ninguém mais. Não podes mais prestar serviço sem receber compensação justa, no que podes impedir a prestação deles sem sofrer a perda da recompensa. Causa e efeito, meios e fins, sementes e frutas não podem ser separados. O efeito já floresce na causa, o fim preexiste no meio, e a fruta está sempre na semente. Anda mais uma milha, faz mais do que esperam de ti. Não te preocupes caso venha servir o Senhor ingrato. Serve-o mais ainda. E em vez dele, que seja eu quem encontra a tua dívida, pois então saberás que cada minuto, cada gesto de serviço a mais será pago. E não te preocupes caso tua recompensa não venha logo. Quanto mais tempo retarda o pagamento, melhor para ti. E juros compostos sobre juros compostos são o maior benefício dessa lei. Não podes ordenar o êxito, apenas o podes merecer. E agora reconheces o grande segredo necessário para merecer a sua recompensa rara. Anda mais uma milha. Onde está esse campo do qual tu gritaste, choraste, dizendo que não havia oportunidade? Olha ao teu redor. Vê onde ainda ontem espojavas nos detritos da autocomiseração. Agora caminhas bem ereto sobre um tapete de ouro. Nada mudou, apenas tu. Mas tu és tudo. Tu és o meu maior milagre. Tu és o maior milagre do mundo. E agora as leis da felicidade e êxito são 3. Conta tuas bênçãos, proclama tua raridade, anda mais uma milha. Sê paciente com o teu progresso, contar tuas bênçãos com gratidão, proclamar tua raridade com orgulho, percorrer mais uma milha e depois outra. Tais atos não são realizados ao piscar de um olho. No entanto, aquilo que adquires com mais dificuldade é que retens por mais tempo. Como aqueles que adquiriram uma fortuna são mais cuidadosos com ela do que aqueles aos quais ela chegou por herança. E não receeis ingressares em tua vida nova. Cada aquisição nobre é acompanhada por seus riscos. Aquele que receia encontrar-se com uma, não deve contar obter a outra. Agora sabe que és um milagre. E não existe medo no milagre. Orgulha-te. Não és o capricho momentâneo de um criador descuidado, fazendo experiências no laboratório da vida. Não és o escravo de forças que não podes compreender. Não és a manifestação livre de nenhuma outra força, senão a minha. De nenhum outro amor, senão o meu. Foste feito com um intuito. Sente minha mão. Ouve minhas palavras. Precisas de mim e eu preciso de ti. Temos um mundo a reconstruir. E se tal requer um milagre, o que é isso para nós dois? Ambos somos milagres e agora temos um ao outro. Eu a ti e tu a mim. Nunca perdi a fé em ti, desde aquele dia em que primeiro te fiz uma onda gigantesca e te atirei indefeso sobre as areias. Em tua medida de tempo, tal ocorreu há mais de 500 milhões de anos. Muitos foram os modelos, muitas as formas, muitas as dimensões, até que eu atingisse a perfeição em ti. Não fiz qualquer outro esforço para aperfeiçoar-te em todos esses anos, pois como se poderia aperfeiçoar um milagre? Tu eras uma maravilha a contemplar e eu me satisfiz. Dei-te esse mundo e o domínio sobre ele. Dei-te o poder de imaginar. Depois, a fim de te capacitar e alcançar teu pleno potencial, coloquei minha mão em ti. Mais uma vez, e dotei-te de poderes desconhecidos a qualquer outra criatura do universo até o dia de hoje. Dei-te o poder de pensar, dei-te o poder de amar, dei-te o poder de querer, dei-te o poder de rir, dei-te o poder de imaginar, dei-te o poder de criar, dei-te o poder de planejar, dei-te o poder de falar, dei-te o poder de orar e falar comigo. Meu orgulho em ti não conheceu limites. Eras minha criação suprema, meu milagre maior. Um ser vivo completo, criatura que pode ajustar-se a qualquer clima, a qualquer vicissitude, a qualquer desafio. Criatura que pode cuidar de seu próprio destino sem qualquer interferência minha. Criatura que pode traduzir uma sensação ou percepção, não por instinto, mas por pensamento e deliberação, levando a qualquer ato que fosse melhor para ela e para toda a humanidade. Assim chegamos à quarta lei do êxito e da felicidade, pois eu te dei um poder a mais, poder tão grande que nem mesmo meus anjos o possuíam. Eu te dei o poder de escolher. Com este dom, coloquei-te acima até mesmo dos meus anjos, pois os anjos não têm a liberdade de escolher o pecado. Dei-te o controle completo sobre o teu destino, e te disse para determinares por ti próprio tua própria natureza, de acordo com tua própria vontade livre. Nem divino, nem terreno, nem natureza. Estavas livre para modelar-te na forma que preferisses.
Tinhas o poder de escolher a degeneração para formas mais baixas de vida, mas também tinhas o poder, pelo juízo de tua alma, de renascer nas formas mais elevadas, que são divinas. Nunca retirei o teu grande poder, o poder de escolha. O que fizeste com essa força tremenda? Olha para ti mesmo. Pensa nas escolhas que fizeste em tua vida e lembra agora aqueles momentos amargos em que cairias de joelhos se, ao menos, tivesses a oportunidade de voltar a escolher. O que passou, passou. E agora tu conheces a quarta grande lei da felicidade e êxito. Usa com sabedoria o poder de tua escolha. Escolhe amar em vez de odiar. Escolhe rir em vez de chorar. Escolhe criar em vez de destruir. Escolhe perseverar em vez de desistir. Escolhe louvar em vez de difamar. Escolhe dar em vez de roubar. Escolhe agir em vez de lamentar. Escolhe crescer em vez de apodrecer. Escolhe orar em vez de amaldiçoar. Escolhe viver ao invés de morrer. Agora sabe que teus infortúnios não foram a minha vontade, pois todo o poder estava depositado em ti, e o acúmulo de feitos e pensamentos que te colocaram no refúgio da humanidade foram tua obra, não minha. Meus dons e poder foram grandes demais para a tua natureza pequena. Agora tu te tornas alto, sábio, e os frutos da terra serão teus. És mais do que um ser humano. És capaz de grandes maravilhas. Teu potencial é ilimitado. Quem mais entre minhas criaturas conquistou o fogo? Quem mais entre minhas criaturas conquistou a gravidade, perfurou os céus, dominou a doença e a pestilência e a seca? Quem mais? Nunca mais voltes a te diminuir. Nunca mais te conformes com as migalhas da vida. Nunca mais escondas teus talentos. A partir desse dia, lembra-te da criança que disse, quando eu for grande. Mas o que é isso? Pois o menino grande diz, quando eu crescer. E quando crescido ele diz, quando eu me casar. Mas está casado, o que é isto, afinal? O pensamento transforma-se então para quando eu me aposentar, e então chega a aposentadoria. Ele lança o olhar sobre a paisagem que atravessou. O vento frio sopra sobre ele e de algum modo ele perdeu tudo aquilo. E o que queria desapareceu. Desfruta desse dia hoje, e amanhã, e amanhã. Executaste o maior milagre do mundo. Voltaste de uma morte viva. Deixaste de ser um morto em vida. Não mais sentirás autocomiseração, e cada dia será um desafio e uma alegria. Tu renasceste, mas, exatamente como antes, podes escolher o fracasso e o desalento, ou o êxito e a felicidade. A escolha é tua, a escolha é exclusivamente tua. Eu só posso observar como antes, com satisfação ou com pesar. Lembra-te então das 4 leis da felicidade e êxito. Conta tuas bênçãos, proclama a tua raridade, anda mais uma milha, usa sabiamente o teu poder de escolha. E mais uma para completar as 4 outras. Faz todas as coisas com amor. Amor por ti próprio, amor por todos os outros, amor por mim. Enxuga tuas lágrimas, estende a mão, segura na minha, põe-te ereto, anda sem curvar-te, deixa-me retirar as mortalhas sepulcrais que te envolviam. Nesse dia, fostes notificado. Tu és o maior milagre do mundo. Tu és o meu maior milagre. Eu não sei você o que acha, mas esse texto mexe profundamente comigo. Há 32 anos é inseparável. Quase todo o meu trabalho é feito em cima disso, porque é a versão do Deus que eu acredito, né? Normalmente, por isso que eu sempre digo aqui, eu falo que em grande parte das igrejas você não vai encontrar Deus, né? Porque o Deus que eles criaram só existe na cabeça deles. O Deus que eu acredito é esse Deus. Fala-se do Deus do juízo e dos castigos, do Deus que vai queimar pessoas no fogo, no lago de fogo e enxofre. Eu falo do Deus de amor, aquele que faz chover sobre bons e maus, justos e injustos, e que não quer que ninguém se perca, mas que todos se salvem. O Deus que salvou, que perdoou, que ama incondicionalmente. Eu espero que esse texto, o que eu li ontem, né, a metade dele de ontem, mais a metade de hoje, se você não viu ainda o vídeo de ontem, eu vou colocar ele nos cards aqui daqui a pouco, eu consigo processar depois de fechar. Eu sugiro que você assista e ouça 16 vezes pelo menos, porque já está comprovado que o ser humano, nós, para que nós memorizemos algo, para que aquilo realmente seja introjetado, a gente tem que ver, assistir, ler, falar, no mínimo 16 vezes, ok? Então, é algo que está aqui e fica aqui para você fazer. Se você gostou do vídeo, eu estou terminando daqui a pouco. Se você gostou dele, deixa o teu like para mim, né, em reciprocidade. Escolha, você viu aí
que você tem o poder de escolha, escolha. Dar um like ou dislike, tanto faz. Mas não fique sem fazer nada. Devolva um pouco do que o universo te dá também, né? Isso é a lei da reciprocidade e ela traz a prosperidade no seu bojo. Comente, depois que eu encerrar o vídeo, comente. O que você achou? Foi bom para você ou não? Serviu para alguma coisa? Você já o conhecia ou não? Compartilhe, se ele foi bom para você, compartilhe com outras pessoas nos seus grupos familiares de WhatsApp, no grupo de amigos, de clientes, no Facebook, onde você quiser, no Instagram, né? Compartilhe para que mais pessoas possam ter acesso a ele também. Eu quero lhe reforçar com você também o seguinte, para você que está no Facebook, aqui em cima, para você que está no YouTube, aqui embaixo, clique e faça parte da minha Legião de Heróis, é 100% gratuito. A minha Legião de Heróis é a família de amigos e alunos que eu tenho. Quando você passa a fazer parte dela, você fica sabendo sempre em primeira mão todo tipo de assunto que eu for tratar, todo tipo de lançamento, todo tipo de live e tal. Se você não é inscrito no meu canal do YouTube ainda, aproveita e se inscreve agora, clica na sinetinha e lembre-se, a partir de amanhã, começa de amanhã até o próximo sábado, começa a jornada da saúde emocional. São temas todos do controle emocional, perdão. São temas que falarão o tempo todo sobre controle das emoções. Sim, porque tem uma série de pessoas que elas não conseguem se controlar, seja por raiva, medo, choro, seja o que for. E elas causam muitas doenças a si mesmo. Então, baseado nisso, eu vou fazer uma jornada que vai de amanhã até sábado sobre todos esses assuntos. Fica sempre de olho, o canal, o YouTube sempre vai te notificar. Normalmente, essas lives agora serão à noite, essas a partir de amanhã. Quase sempre às 20 horas, com exceção de um dia ou outro. Fique ligado e acompanhe sempre, que você vai ficar sabendo em primeira mão. Por isso que a importância de ser inscrito no canal. E também de clicar na sinetinha, né? Isso é muito importante, porque aí o YouTube te avisa. Dá uma olhadinha, todo dia tem vídeo. Hoje entrou um vídeo sobre criação de filhos, agora cedo, uma hora antes dessa live. Assista também, comente, curta ou descurta, compartilhe e tal, porque a sua presença é muito importante. Eu desejo que você tenha a melhor segunda-feira da sua vida até aqui, que você e seus amados sejam muito felizes, que você tenha um dia de trabalho fantástico, não importa onde você trabalhe, e que o Deus de amor, o Deus da paz, né, o Deus que te criou e que te capacitou, assim, que ele esteja ao teu lado o tempo todo, assim como os anjos magníficos em poder que ele tem. Tá bom? Eu vou encerrando por aqui, gente. Muito obrigado, tá? Obrigado pela atenção de vocês. Obrigado para quem assistiu ao vivo. Obrigado para quem vai assistir depois. Estou encerrando aqui o Facebook. Encerrando primeiro aqui. Ok. E agora vou encerrar aqui no YouTube também. Gente, muito obrigado a vocês, tá? Sejam muito felizes, longos dias e belas noites para vocês.